falando de Deus, eu citei, você teve um papel importante aqui no direcionamento aí da minha família. Já estou vendo uma série interessante, chama O Problema dos Três Corpos, que no começo se questiona Deus. Se questiona não se existe ou não, mas três personagens, você acredita em Deus? Eu sei que o Rossini acredita. Muito. E tem uma questão curiosa que, logo depois que eu me casei, alguns anos depois que eu me casei, eu encontrei com o Rossini. Na verdade, o Rossini se encontrou, ele foi visitar o nascimento do Beto, se não me engano, tinha nascido e tal. Eu falei, Rossini, você está indo em alguma igreja? Ele falou, tô. Onde você está indo? Eu falei, na igreja anglicana. Eu falei, anglicana? E aí, tem toda uma história com a Rô, que até vou fazer um dia um podcast aqui com a Rô, que está aqui me acompanhando, minha esposa amada aqui, enfim. Começamos a frequentar a anglicana, nos encontramos lá, foi fantástico, etc. Isso. Participamos de conselho, guardião do reverendo, tudo isso, enfim, etc. Foi muito bom. E a partir daí a gente começou a se aprofundar, né, no estudo da Bíblia, os devocionais, nas orações, etc., o que foi muito bom. Então, queria registrar aqui, você teve esse papel muito relevante. E falando um pouquinho aqui de Deus, você que ajuda muita gente, já participou de situações como promotor de justiça, inclusive complexas, sensíveis, condenou muita gente. Qual é o papel de Deus na sua vida? Olha, é tudo, né? Eu vou contar uma história que eu nunca contei publicamente. Outro dia eu contei pra minha esposa, ela falou assim, cara, que louco é isso? Eu ia pro catecismo, eu ia lá em Cotia. Eu morava no centro de Cotia, que sou de Cotia. Eu ia pro catecismo e tinha ali o catequista chamava Seu Sebastião. Eu não conseguia, eu fui reprovado no primeiro ano que eu fiz o catecismo, porque eu polemizei com ele, porque eu tinha um amigo judeu e ele não queria que eu fosse amigo do judeu, porque ele tinha uma visão. Olha, os judeus não aceitaram o Cristo. Eu falei, Aí meu pai falou, vamos para outra igreja. Aí nós fomos para outra igreja, a Irmã Catarina, e fiquei 2 anos lá. Eu fiz 3 anos de catecismo, que foi ótimo, porque eu estudei bastante, etc. e tal. Eu ficava pensando, Renato, quando a gente pede para Deus, você fica pedindo, eu falava, gente, eu tô aqui em Cotia, sou esse moleque, orelha seca, calcanhar rachado. Eu não sou um nada, tô aqui ajoelhado pedindo para Deus. Ele é tão grande, tão poderoso, que ele, como é que ele vai? Eu duvidava que a minha oração chegava até ele. Eu duvidava, eu não acreditava nisso. Hoje eu tenho testemunhos, eu posso te dar muitos, de que ele ouve. Aí veio a internet, cara. Eu fiz uma associação àquilo lá, falei assim, lógico que Deus ouve a gente. Você tem um número IP que é o seu e você tem o dele. Você tem que... Aí quando você ora, você joga como uma mensagem que vai pelos roteadores, para os católicos são santos, Nossa Senhora, para os evangélicos que não tem uma intervenção de terceiros, e para os espíritas são os umbrais, etc. E para os quem é da Umbanda são os orixás, o candomblé, e são os hostes. Mas chega até Deus, porque você sabe, você tem o IP de Deus, você tem o endereço, sai do seu endereço e chega lá no endereço de Deus. E Deus vai pegar a inteligência artificial e vai verificar ali qual é a prioridade, porque ele também tem muita coisa para fazer. Entendeu? Então ele vai falar assim, olha, e tem que saber pedir, né? Mateus 7,7. Você pede errado, vem errado. Por isso que eu, como católico, né? Eu sempre tive na anglicana, mas, enfim, eu sempre pedi para a advogada nossa, que é Maria. Olha, porque ela conserta, né? Para os católicos, ela conserta. Pedir direto, se você pediu, ele te dá. Então, para mim, Deus, eu acho que, na verdade, eu sou... quando eu fiz o concurso do MP, eu falei, para Deus, me deixa ser útil. Me coloca num lugar onde eu possa ganhar, sobreviver, mas fazer o bem. Então, assim, para mim, Deus é tudo. Assim, não passa pela minha cabeça. Não existe nenhuma possibilidade, assim, nula possibilidade de que ele não esteja interagindo aqui conosco. Porque nós somos filhos dele, né? Nós somos criação dele. E Deus só quer o bem do filho dele. E eu ficava como promotor do júri, eu via aqueles caras fazendo aquelas desgraceiras, né? E eu falava, gente, por que eu tenho que estar aqui acusando esse cara? Ele tirou a vida do... Mas que coisa... Que indigna, né? Eu vou ter que pedir para esse cara ir preso. Porque ninguém nasceu para ser preso. A gente nasceu para ser livre. Mas aí eu lembrava, eu falei, não, eu tenho... Porque
Se eu não fizer isso, ele vai voltar a fazer isso. Então, o nosso papel, como qualquer pessoa, ou seja, o padeiro dá comida. A missão do padeiro é alimentar. Imagina quanta. E eu fico conversando com as pessoas, não é? A Ju, o papel dela aqui na gravação é acolher. Eu tô me sentindo bem aqui falando o que eu tô falando, porque lá, e o papel dela é esse. E o papel do marido dela, não sei como ele esqueceu. Marcelo. O Marcelo, o papel dele e do menino aqui, como chama? O que tá aqui? O Rafael, que é nome de santo. Cada um tem nesse intrincado de coisas uma missão que, embora não saiba, e Deus é tão bom, e Deus é tão... Ele dá um troço chamado livre-arbítrio. Deus é tão democrático que ele permite que a gente não acredite. Tem a gente que não acredita nele. Olha que Deus bom que a gente tem. Então, assim, na área da justiça, mais ainda, porque é um papel muito, muito forte. Porque a gente nunca vai substituir o papel dele. Nunca, absolutamente nunca. Porque muitas decisões humanas, elas são falhas. Mas a conta chega. A conta chega. Então, assim, o que eu acho... Eu não sei nem como é que eu respondo isso pra você. Não sei o que eu disse, mas assim, eu não concebo sair de casa sem pedir a Deus proteção ou de agradecer por estar aqui. Não concebo. Eu não concebo. Por isso que eu ando de scooter também. Uma das coisas que me levaram a andar de scooter é que eu posso rezar durante o trajeto. Então eu rezo todas as orações que eu gosto de rezar, depois um bate-papo franco ali, porque eu não pego o celular, eu não ouço rádio. Então é um momento que eu tenho para comigo, eu, Augusto com Augusto, ali no trânsito, e eu vou, porque assim, é uma construção, eu mandar mensagens e receber as mensagens de volta. Só que ele não te dá, ele concretiza. E eu tenho um testemunho muito forte disso. Eu pedi incessantemente a Deus para ficar perto das minhas filhas, porque durante a pandemia eu fiquei distanciado delas, e Deus me devolveu, ele atendeu aos meus pedidos, as mensagens, os meus e-mails, me trazendo, hoje a minha filha caçula vive comigo, mora comigo. É Deus, não tem como, não há a mínima possibilidade de não ter a mão de Deus nisso. Amém. É isso, então assim, não concebo. E eu respeito os agnósticos, eu respeito os ateus. Eu trabalhei com um promotor, não vou dizer o nome dele, ele era absolutamente ateu. E ele é um cara, um lorde, né? Era um dos caras mais éticos, se não o mais ético que eu conheci. E eu ficava perguntando, mas como é que o cara pode ser ético e não acreditar em Deus, né? É porque Deus deixa. Deus permite. Deus é tão generoso e tão democrático que até aquele que não acredita nele é filho dele. Como um filho nosso que não gosta do que você faz, ou, puxa, você não... Pô, papai, ou cara. Então, assim, é isso, né? A sua pergunta, ela traz em si muita coisa, mas assim, não há como sair de casa sem pedir a permissão e sem dizer, olha, eu sou sua ferramenta, eu sou seu instrumento. Então, quando você está vendo um contrato milionário ali no seu escritório, usando ou não inteligência artificial, porque Deus também criou, porque a gente tem que entender que em cada ser, cada pessoa que trabalha, por exemplo, eu não vou tomar remédio porque Deus não quer. Não, Deus inspirou o químico, o farmacêutico a fazer aquele remédio para te dar. Deus inspirou porque ele tem um projeto, né? Então, assim, cada um tem uma centelha, está fazendo porque, né? E quem diverge, quem foge desse caminho, ele vai ter que voltar, inevitavelmente. Inevitavelmente ele vai ter que voltar. Porque, né, eu não acredito no inferno. Por mais que eu não acredito no inferno. Eu não acredito que Deus seja tão que ele não perdoe. Por pior só que a pessoa vai ter que pagar pelo que fez, né? Mas assim, é isso. Eu não sei. Se eu for para falar, eu falaria. Faria uma pregação aqui. Mas eu não consigo conceber uma existência na Terra sem a atuação de Deus, ou por ele mesmo, ou por interlocutores. Toda hora você encontra testemunhos, toda hora, a todo minuto você encontra, eu pelo menos, eu fico sensível a isso, né? E hoje eu sou casado com uma ex-monja carmelita, e na nossa vida diária, as orações, elas têm um significado, assim, porque a oração protege, ela enche o ambiente, né, de energia positiva, energia boa, que faz com que as vibrações, elas... Então não dá para viver sem oração, não dá para viver sem uma fé, sem religião, não dá para viver longe de Deus, não dá, é impossível.